A CID, em parceria com a CDL e o Sincomércio, prepararam um comunicado com orientações buscando auxiliar na redução de fluxo de pessoas nas ruas da cidade. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da CID, Marcos Fábio Gomes Ferreira, que vai trazer mais informações para a gente, esclarecer as dúvidas das pessoas em relação a esse momento de crise enfrentado por todos nós. Marcos, obrigada pela presença. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana Tereza. Nós é que agradecemos. Acho que é um momento importante para o diálogo, para buscar soluções conjuntas, né? Exatamente. Muitas pessoas, Marcos, estão em dúvida. Ontem, depois desse decreto, as pessoas querem saber o que realmente pode e o que não pode funcionar, abrir as portas a partir de hoje. Bom, do nosso entendimento e de tudo que a gente pôde observar em cima do decreto, ele está restringindo os lugares de grandes aglomerações de pessoas, lugares, né, por exemplo, shopping centers, né, ventilação não existe muito ali, é tudo ventilação forçada, galerias e igual, por exemplo, as academias também que já tiveram, né, a sua atividade restringida aí, porque são lugares onde você tem pessoas ali em plena atividade física, muitas pessoas num único lugar. Por enquanto, os demais setores, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de calçados, pode continuar aberto, obviamente tomando as medidas de segurança, né, Ana Tereza? Porque à medida que você está aberto, você recebe pessoas. Então, por exemplo, a recomendação nossa, o nosso entendimento, se de repente acontecer um grande movimento de fluxo num determinado horário, que se controle aquele fluxo para não ter muitas pessoas dentro da loja. Higienização constante daqueles lugares onde as pessoas estão, provadores, lugar para se sentar, onde as pessoas colocam muitas mãos e por aí afora. Acho que é importante deixar claro que é muito difícil para a entidade, né, nesse momento, porque nós somos uma entidade que não temos a competência para avaliar os riscos sanitários. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é tentar esclarecer algumas coisas e dar algumas dicas para que essas empresas consigam sobreviver esse período que vai ser o pior período econômico da história, né? Exatamente. E aí, o que muitas perguntas que têm chegado para a gente é em relação à questão financeira, né? A gente tem, inclusive, aqui, Marcos, uma pergunta do José Antônio. Ele quer saber como ficam os boletos. Os bancos têm anunciado medidas, mas é importante compreender que é necessária uma adesão dos clientes a essas mudanças. Já é possível explicar como isso vai funcionar? Na verdade, foram 5 bancos, né? 5 grandes bancos que se uniram. Aderindo, inclusive, uma determinação que foi do Banco Central. Então, na verdade, tem banco fazendo propaganda como se ele estivesse dando uma benesse, mas, na verdade, isso já foi uma orientação. Agora, não é porque deu orientação que você está automaticamente incluso. Muitos bancos estão orientando a você entrar nos aplicativos ou no internet banking para que você faça adesão. Estão pedindo para evitar ir às agências, que você faça isso através dos meios eletrônicos. Mas sim, é possível fazer uma postergação por até 60 dias. Cada banco está abrindo a sua negociação da forma, por exemplo, né, você vai postergar por 60 dias. E outra coisa, a orientação veio para aqueles que estão adimplentes, para aqueles que já estão em dia com as prestações, né? Então, por exemplo, se você vai conseguir os 60 ou menos tempo, isso vai ter a ver com a sua negociação, porque cada caso é um caso, né? O que o Banco Central fez é porque toda vez que há uma renegociação de dívida, você tem lá, os bancos têm uma quantidade de dinheiro que eles têm que deixar à disposição por causa do risco da operação. O Banco Central deu uma flexibilizada nisso. Ótimo. Né? Em meio a tantas notícias duvidosas, como se precaver das notícias falsas? Como a CID tem orientado, então, os funcionários e os empresários? Buscar na fonte, Ana Tereza. Não tem outra solução. É muito disse-me-disse, é muito WhatsApp, é muito... nós mesmos sofremos, anteontem, estava tendo uma discussão entre a CID, CDL e Sincomércio, o que nós iríamos fazer, e aí esse WhatsApp já parou na mão de alguém que já foi publicando, por exemplo, como se nós estivéssemos recomendando reduzir o horário do comércio. Nós não temos poder para isso não é o papel da associação comercial. O que nós estamos discutindo é que, por exemplo, né, e tentando articular com as autoridades, se acontecer, né, se for inevitável um decreto para fechar todo o comércio,
tentar fazer com que não se casse o alvará, para que a gente possa usar esse tempo para que o funcionário possa estar dentro da loja, às vezes num rodízio, trabalhando de uma outra forma, para fazer aquelas coisas que no dia a dia você não tem tempo de fazer. Contar o estoque, limpar a loja, atualizar cadastro, que são medidas que, por enquanto, não vai resolver o problema do dinheiro chegando no caixa, mas nós temos que entender que essa crise vai passar. E na hora que passar, então é importante que nós estejamos preparados para as novas demandas que virão. Né? Além dessa orientação, né, em relação à não cassação, a um pedido de não cassação do alvará, o que mais é possível orientar esses empresários, já que o prejuízo nesse momento vai ser inevitável, não é verdade? Eu falo, Ana Tereza, assim, né, em 20 anos de profissão, eu nunca vi uma situação como essa, porque além da demanda caindo, nós tivemos greve de caminhoneiros, que a cidade ficou parada, mas não tinha um desespero da população. Então nós temos aí uma combinação perigosa, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então o que nós estamos orientando do ponto de vista para os empresários? Primeiro, é hora de renegociar. Mas tome cuidado, porque às vezes renegociar não é chegar pedindo alguma coisa. Eu dei um exemplo, até num vídeo que eu divulguei, falando assim, se você chegar lá e falar assim para o dono do imóvel, me ajuda aí nessa situação, ele vai falar, tá bom, eu te ajudo, mas o que você quer? Se você pedir, por exemplo, 15 dias de carência, e ele te der 15 dias de carência, e não for suficiente, você vai ter que voltar para pedir de novo. Aí a situação já é pior, porque você já fez um pedido antes. Então a nossa recomendação primeiro, é hora de sentar, parar e olhar para o seu negócio talvez como você nunca tenha olhado, porque o dia a dia as pessoas não têm tempo de fazer isso. Então, primeiro, vamos construir um fluxo de caixa, se você não tem, construa o seu fluxo de caixa. O que eu tenho garantido de recebimento, o que eu tenho para pagar, analise o que são as principais contas, reflita aquelas que dá para você negociar, aquilo que dá para você postergar, aquilo que às vezes dá para não pagar. Então esse é o momento. Ninguém planeja bem sob pressão e apavorado. Então, em primeiro lugar, cautela. Segunda coisa, é importante lembrar isso. Desde 2015 que nós estamos vivendo um dos piores momentos da economia desse país. Então foi 15, 16, 17. Então nós já estamos vindo com as pessoas dilaceradas, as empresas dilaceradas. Nós não estamos vindo como uma empresa que estava pujante, com capital e com musculatura e aconteceu isso agora. Então isso pode gerar realmente muitos negócios fechando, porque pode ser que a gente chama do ditado popular da pá de cal. Então para evitar isso, né, o que nós estamos falando? Se você tem estoque, obviamente, quando é um momento em que você tem estoque e precisa de queimar, você faz uma grande liquidação, colocando 50% de desconto, alguma coisa assim. Só que o cliente não está na rua. Então agora é hora de você se valer do cadastro, é hora de você entender que você tem lá, às vezes, o telefone da pessoa e tudo mais. Por outro lado também, tem um apelo que nós temos que fazer para os clientes. Deixa esse apelo para o próximo bloco, Marcos Fábio, porque a gente vai pedir, inclusive, a participação dos empresários que tiverem dúvidas e quiserem ligar para a gente para fazer uma pergunta para o Marcos Fábio. Ele vai continuar com a gente aqui. No próximo bloco, a gente traz essas dúvidas, essas perguntas. Você aí de casa que está assistindo, você pode mandar uma pergunta para os nossos números de WhatsApp. Marcos Fábio, que é o presidente da CID em Divinópolis, continua aqui com a gente. De volta com o presidente da CID, consultor de negócios, Marcos Fábio Gomes Ferreira, que hoje traz as orientações para os empresários. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, é só mandar para a gente, para os nossos números de WhatsApp. Marcos, novamente, obrigado pela presença. No último bloco, a gente estava falando sobre como o consumidor pode ajudar neste momento e de que forma, né? Todos nós somos consumidores, podemos contribuir. O princípio básico da economia é circulação de moeda. Então o dinheiro tem que ter transferência, não necessariamente a presença, quanto mais transferência. Então é um momento de tentar, não é evitar o consumo, é evitar o contato. Mas o consumo precisa continuar existindo para que a economia circule e que a gente consiga então gerar receita para preservar os empregos. Então, se for comprar pela internet, dê preferência ao site das lojas de sua cidade. Se você está pensando em consumir alguma coisa, liga para aquela loja,
peça para entregar em delivery na sua casa. São pequenas medidas, mas que podem ajudar e muito a manutenção dos empregos do comércio. No último bloco, nós falamos também sobre a questão dos financiamentos. Muitos bancos adotaram medidas, inclusive a pergunta da Carol Canto, de Divinópolis. Ela mandou pelo WhatsApp, quer saber como vão ficar os financiamentos junto à Caixa. Eu tomei o cuidado, diante dessa entrevista, ligar para a Caixa e, da mesma forma que as empresas poderão renegociar segundo a norma do Banco Central, isso também serve para o sistema da habitação também. Então, pelo que eu entendi, as regras valem tanto para o sistema habitacional e também para as empresas que têm linha de capital de giro, investimento e por aí afora. Mas tem que ligar lá, não é automático não. Agora, a Kelbiana quer saber, na verdade ela comenta, é interessante para o empregador que puder adiantar as férias dos funcionários ou é importante que o colaborador esteja nas lojas neste momento? Veja bem, toda medida que puder ser trabalhada, por exemplo, se você tem banco de horas, né, muitas pessoas em banco de horas, é hora de você utilizar esse banco de horas, deixar o funcionário pagar esse banco de horas. Agora, a questão das férias tem uma coisa legal aí. Se você vai antecipar as férias, você precisa de olhar com o seu sindicato. Então, a empresa tem que olhar com o sindicato da categoria, porque isso tem que haver uma negociação. Até mesmo porque, Ana Tereza, antecipar férias tem que haver o pagamento disso. Então, isso impacta no caixa da empresa. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer agora, é preservar a caixa. E aí, quando a gente fala de um momento de crise, a gente precisa planejar o futuro, não é, Marcos Fábio? E como pensar num futuro que, a princípio, ainda é incerto? Mas, Ana Tereza, veja bem, o planejamento ele sempre coube em qualquer lugar. Se forem tomadas decisões apavoradas, com base no medo, com base em informações falsas e por aí afora, o que está ruim hoje pode ficar muito pior lá na frente. Vamos dar um exemplo. O governo federal autorizou por decreto a prorrogação do pagamento do Simples. Ele não está dizendo que você não vai precisar de pagar o Simples, ele está dizendo que está prorrogado. Significa dizer que o que você teria que pagar referente a março, em abril, você vai poder postergar isso por 3 meses. Mas essa conta vai chegar lá no terceiro mês. Então, resta saber se lá naquele terceiro mês que foi prorrogado, você fez a conta do seu fluxo de caixa aí para poder estar com esse dinheiro em dia. Então, é hora de pensar, não é hora de tomar decisão apavorada, não. Marcos, a gente tem uma pergunta da Mariana, talvez você saiba responder, é referente a esse decreto que entra em vigor a partir de hoje. Ela diz aqui que tem uma sorveteria na região central de Divinópolis e quer saber se ela, assim como os bares e restaurantes, precisam realizar a entrega também por delivery, precisa fechar as portas nesse momento. Nós estamos falando do decreto da prefeitura. Exatamente. O que ficou claro, né, foi o fechamento autorizando aí, no caso, né, até pela própria reportagem, por delivery. Delivery significa você produz e pode entregar em casa, né? Aí você vai cobrar a taxa de entrega, porque às vezes o produto não comporta esse custo, né? Então, é seguir a recomendação do município, né? Eles é que têm autoridade para poder fazer isso. Mas se é aberta a questão do delivery, que use desse artifício, né? Marcos, a gente estava comentando, inclusive, no intervalo, sobre outras formas de realizar essa comercialização, né? A gente tem aí a forma que é a mais tradicional, mas a gente tem também a forma de permuta. É indicado nesse momento? É porque as pessoas esquecem. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para comprar. Se você conseguir um jeito de comprar o que você precisa com aquilo que você tem, então as permutas bilaterais que normalmente nós falamos o rapaz lá do limão, se ele encontrar alguém que precisa de limão e esse alguém precisar, e ele precisar do que às vezes essa pessoa está vendendo, a permuta lateral está feita. Hoje existem plataformas de permutas multilaterais, que você pode entra nessa plataforma e eu coloco lá roupa e compro carne, dependendo. O outro coloca sapato e pode comprar serviço, algum outro serviço, algum outro produto. Então isso é muito interessante nesse momento. Marcos, muito obrigada pela disponibilidade, pelas orientações. Ok, Ana Tereza, eu queria dar uma última informação. Chegou aqui para mim agora há pouco, nós vamos ter uma reunião hoje com o secretário de saúde, as entidades, e aí nós devemos publicar alguma coisa decorrência
dessa reunião. Então chegou aqui para mim agora, acabei de saber, nós vamos ter uma reunião hoje às 16 horas. Obrigada pela informação. E assim que tiver novidades em relação à associação comercial, também à CDL em Divinópolis, se o senhor puder também entrar em contato para nos avisar e a gente trazer essa informação aqui. Ok, agradeço a vocês, porque o que mais a gente precisa nesse momento é informação. E pessoal, beber água na fonte. Ficou sabendo, vai lá no site da empresa, vai no site de quem sobre quem está falando, e não o que fulano que disse, que outro disse. Exatamente, né? É importante ter informação com segurança. Boa tarde, obrigada, Boa tarde. viu?